Reservadíssimo, excelentíssimo senhor, regule vossa senhoria suas marchas de maneira que no dia 14, às 2 horas da madrugada, possa atacar à força ao mando de Canabarro, que estará nesse dia no Cerro de Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento de dia, devendo ficar bem certo de que ele há de passar a noite neste mesmo acampamento. Suas marchas devem ser o mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre à sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustaram ter as suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, particularmente da gente branca da província e os índios, pois bem sabes que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. A relação junta é das pessoas a quem deve dar escápula, se por casualidade caírem prisioneiros. Não receis da infantaria, pois ela há de receber ordem de um ministro e do seu general em chefe para entregar o cartuchame sob o pretexto de desconfiança dela. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, deves dar-lhe escápula, de maneira que ninguém possa nem levemente desconfiar, nem mesmo os outros, que eles pedem que não sejam presos, pois Vossa Senhoria sabe bem a gravidade deste secreto negócio, que nos levará em pouco tempo ao fim da revolta nesta província. Se por acaso cair prisioneiro um cirurgião ou boticário de Santa Catarina, casado, não lhe reviste a sua bagagem, e nem consintas que ninguém lhe toque, pois junto com a sua bagagem deve estar a de Canabarro. Se por fatalidade não puder alcançar o lugar que lhe indico no dia 14, às horas marcadas, deverá diferir o ataque para o dia 15, à mesma hora, ficando bem certo que neste caso o acampamento estará mudado 1/4 de légua mais ou menos por estas imediações em que estiverem no dia 14. Se o portador chegar a tempo de que esta importante empresa se possa efetuar, Vossa Senhoria lhe dará 6 onças, pois ele promete me entregar em suas mãos este ofício até às 4 horas da tarde do dia 11. Além de tudo quanto lhe digo, já Vossa Senhoria deverá estar bem ao fato das coisas pelo meu ofício de 28 de outubro, e por isso julgo que o bote será aproveitado desta vez. Todo segredo é indispensável nessa ocasião, e eu confio no seu zelo e discernimento, que não abusará deste importante segredo. Deus vos guarde a Vossa Senhoria, quartel-general da província e do comando. Então, tia, eu estava aqui mateando e pensando. Eu não sou um homem de academia. De nenhuma delas, diga-se de passagem. Nem a de educação física, nem a academia de bacharéis e doutores. Por sinal, uma música da minha terra que eu gosto muito. Que academia é só mania de quem tem glória. É só mania de quem tem glória. Mas academia, há muito bem discutindo um assunto. Canabarro, episódio dos Lanceiros Negros, foi uma traição ou uma surpresa? Tchê, eu te digo uma coisa, eu não sou de academia, como eu falei, mas também não sou burro. Surpresa não foi.
A carta nós vamos falar sobre ela depois um pouquinho, mas vamos falar episódios que antecedem e algumas semanas ao Porongos. A própria cunhada do Neto, em conversa com Canabarro, avisa ele da proximidade das tropas do Chico Pedro Moringue, tá? Uma semana antes de Porongos, um grupo de batedores farrapos se confronta com um grupo de batedores do Império, com um saldo de 6 mortos desse encontro. Então, Canabarro, Lucas e esse pessoal todo sabia que as tropas de Moringue estavam nos calcanhares deles. Tu não tem que ser nenhum expert em estratégia para entender uma coisa. Se tu tá sendo ao encalço de tropas hostis, tá? Tu não vai acampar em um local aberto, como nós mostramos no primeiro episódio, que é o Cerro de Porongos, e ainda desarmar os teus soldados. Isso, em termos de estratégia, seria suicida. Então, pode ter sido tudo, menos surpresa. Tá. Junta-se isso ao episódio peculiar da Chica Papagaia. Chica Papagaia, o marido dela é boticário, né? É um farmacêutico que acompanha as tropas. E ela serve como enfermeira dos farrapos. No coletivo popular se tem a Chica Papagaia como mulher fácil, né? Dadinha, uma mulher acessível. E o Canabarro alega depois que ele foi distraído porque a Chica Papagaia estava na cama dele no momento do ataque. Pois bem, eu vou te ler aqui rapidinho. Deixaram cair água no meu negócio aqui. Um trechinho do livro do Chirché, tá? E ele fala a parte que nos interessa. Saindo da carreta, o general Canabarro não perde tempo em vestir a calça. Embora pesadão, salta em pelo no primeiro cavalo que encontra e foge a galope solto sem que olhe para trás. Vocês estão vendo isso. A maravilha do vídeo é isso, é que tu não tem como ocultar os teus defeitos, que eu sou gordo. Pelos desenhos da época, Canabarro é 2 vezes o meu tamanho. Aí tu imagina um chiru 2 vezes do meu tamanho, sair da cama da Chica Papagaia, botar as calças, pular em um cavalo que tá passando. O cavalo tá correndo. Imagina o seguinte, tu tá ouvindo barulho de adaga, trocando com adaga. Tu tá ouvindo tiro, tu tá ouvindo grito. Claro que os cavalos estão correndo que nem louco, os que estão soltos. E aí tu imagina um gringo desse tamanho, pulando a pelo, e para quem não é do sul e não conhece essa expressão, apelo é tu montar no cavalo sem os apetrechos, sem os arreios, sem a sela, sem nada. O bicho nu, sem nenhum acessório. Aí tu pensa comigo o cômico dessa história. Um cara 2 vezes o meu tamanho conseguir botar as calças, sair da cama, pular num cavalo que tá correndo que nem louco, apelo e fugir. Depois disso, nós temos a contestação da carta. A carta foi contestada como falsa, e ainda, segundo Chirché, por um sujeito de muito boa índole, que era o Azambuja Rangel, por coincidência, cunhado do general Moringue. E aí vamos dizer, tá, mas ele não é farrapo, por que ele encobria a traição? Não é a questão da traição, é que o que dá méritos a um general? As vitórias que ele tem, concorda? Tu imagina se viesse à tona que o Moringue, e usando uma expressão muito nossa aqui do sul, chutasse cachorro morto. Chutar cachorro morto é tu combater sem ter reação.
Que mérito tem em tu chacinar 600 homens desarmados? Pelo contrário, isso não tem mérito, isso é covarde, isso é feio. Em qualquer história militar, isso é feio. Isso é passível de punições, de sanções. Claro que a Zambuja Rangel, associado do Moringue, ia dizer que a carta era falsa. Próximo ponto. Tanto essa história não é sem fundamento, como alguns... perdi meu mate. Como alguns insistem em dizer, que o Canabarro, após o episódio, foi levado ao Tribunal de Guerra Farrapo, devido ao incidente de Porongos. Esse tribunal não vingou porque a guerra acaba com Poncho Verde e aí passa a ser a alçada do Império. Por 20 anos cai no esquecimento. 20 anos depois de Porongos, o Tribunal de Guerra se reúne para julgar o caso Canabarro. E aí nós temos o aparecimento de uma outra personalidade heróica, que é o general Osório. O Osório fica sabendo da reabertura do caso Canabarro por crimes de guerra e manda que se arquive, que se encerre. Sem preâmbulos, sem preliminares, sem oitivas, nada. Se encerre imediatamente. Então eu acho que está na hora do gaúcho assumir a sua identidade completa. Parar de tentar pintar com cores bonitas quadros que são feios. E esse é um quadro feio. A traição de Porongos é um quadro muito feio. Não tem como tu negar esse episódio. Não tem como tu contestar. Me perdoem os acadêmicos, os supostos acadêmicos e os futuros acadêmicos, mas foi traição. Canabarro traiu vilmente o povo gaúcho negro. E todo o movimento farrapo, ele é uma traição. E aí eu vou dizer por que eu penso assim. Ele já começa na sua base, lá no início. As armas do começo da Revolução e as roupas são compradas com dinheiro de venda de escravos. Poxa, para um movimento que se diz libertário, tu já começar com dinheiro lavado de sangue de gente negra é um mau começo. Não é verdade? Neto, Canabarro, todos os heróis farrapos eram senhores de escravos, eram donos de escravos. E após o período da Revolução, seguiram sendo donos de escravos. No inventário póstumo de Neto, ele tem 50 escravos ainda como herança. Ele deixa 50 escravos como herança. Então, eu chamo isso de hipocrisia. É tu rezar uma Bíblia que tu não segue. Tu te declara como emancipacionista, como libertário, mas tu mesmo tens escravos. O movimento farrapo, ele é acimentado em cima de hipócritas. Um dos heróis farrapos, Garibaldi, era um mercenário, era um homem de armas. Tinha nada de heróico em Garibaldi. Hoje tem cidade com o nome dele, tem rua com o nome dele, tem CTG com o nome dele. É um mercenário. Ele só veio lutar não por idealismo, mas por dinheiro, como todo mercenário. Ah, mas o Garibaldi escreve uma carta depois, dizendo que nunca lutou de lado de homens tão valorosos. Tudo bem, mas não muda o fato de que ele só lutou porque foi pago para que lutasse. Então, gente, eu acho que está na hora de desmistificar certas coisas.
Como a gente muito tem dito, o Sul mascara certos fatos, como a história do mate, né? Que dizem, mas aqui o negro tomava chimarrão com o senhor branco. Mentira! Mentira! Aqui o clima era favorável, não era, era terrível, era cruel. Nós vamos ainda tentar achar tempo e recurso para ir filmar nas charqueadas em Pelotas. As charqueadas é um depósito de cadáveres. É um depósito de cadáveres. Os negros que eram vendidos para charqueadas tinham uma vida muito curta. Para quem não é da região, as charqueadas eram os locais onde salgavam a carne do boi. Faziam o charque. E era extenuante, era mortal para o negro. Eu não posso encerrar esse vídeo sem trazer notícias da Chica Papagaia e do marido. Né? Vocês vão se lembrar que no começo desse vídeo, na narração da carta, Caxias deixa bem claro, Amorim, que o Boticário e a mulher, a Chica Papagaia, se caírem em prisão, não se toque neles, não se reviste as bagagens, porque com ele está a bagagem do Canabarro. Aquele que fugiu agilmente, colocando as calças e pulando do cavalo a pelo, sabe? Ele era vidente e já mandou a bagagem com a Chica Papagaia, que estava na cama com ele. Que não tocasse nessa bagagem, se achasse. Tudo bem. Após o Porongos, logo após, quando se encontram novamente, Canabarro demite o marido da Chica Papagaia e ela. A Chica vem a morrer depois, 50 anos depois de Porongos, vivendo na mais profunda miséria. Ou seja, uma queima de arquivos muito boa. E junta-se isso, e aí muitos vão criticar, e até mandem nos comentários, por favor. Pode mandar que eu sou um idiota e que eu tô vendo coisa onde não tem problema. A queima de arquivos se dá 10 dias depois em Arroio Grande. Porque a gente fala muito do massacre de Porongos, e tem que se falar, claro que tem que se falar. Mas não se fala do segundo e final massacre das companhias de lanceiros negros em Arroio Grande 10 dias depois, no dia 24. No dia 24, o resto da companhia de lanceiros negros que não se encontrava em Porongos, junto com Teixeira Nunes, o Gavião, que eu já falei antes, para mim é o único herói farrapo, são cercados e mortos. E em uma carta que nós tivemos acesso, alguém da cercania diz que a terra ficou vincada de cadáveres. E numa cartinha curta ao Caxias, ao comunicado, sim, encontra-se entre os corpos Teixeira Nunes. Ou seja, acaba-se os rastros, acaba-se os defensores dos lanceiros negros, acaba o grito negro no Pampa Gaúcho. Esses negros, essas negras, já tinham cumprido a sua missão, dado a sua vida pelo Sul, lutado pelo Sul. Agora, eles eram dejetos, eles eram algo que se varre para baixo do tapete. O grito negro já não ia mais ecoar no Sul, e a única voz branca que poderia sair em defesa desse negro guerreiro morria junto com aqueles com quem viveu. Teixeira Nunes. Como nós falamos lá no primeiro vídeo, negros e brancos lutavam juntos, porém separados. Mas como assim, gordo doido? Como separado? Os acampamentos eram separados, eles comiam separado, eles dormiam separado. Eles não eram dignos de estarem junto dos brancos, mesmo combatendo tão bravamente ou mais do que eles. O único branco que acampava junto com eles era o Teixeira Nunes.
E aí, dia 24, se cala o último grito lanceiro. Dia 24 se cala a voz do Teixeira Nunes. E ele morre assim como ele viveu, lutando no meio desses guerreiros que ele ensinou, que ele treinou, que ele honrou. Negros, guerreiros negros. Morrendo Teixeira Nunes, esse capítulo acaba. A gente tem que, antes de terminar isso, retomar a um outro grupo de soldados negros, 100 e poucos anos antes, aqui na cidade de Rio Grande, que é os Dragões Negros. Rafael Pinto Bandeira, então comandante do Forte José Maria José, recebe a ordem de tomar Santa Tecla, em Bagé, o Forte de Santa Tecla. E ele não tem soldados suficientes. Então Pinto Bandeira arregimenta negros e cria a Companhia dos Dragões Negros para tomarem Santa Tecla. Santa Tecla cai em questão de horas, sendo que as duas intentonas anteriores deram em nada. Quando entram os Dragões Negros, em poucas horas Santa Tecla é incendiado e tomado. E aí entram peculiaridades que a gente tem que ressaltar antes de terminar esse capítulo. Pinto Bandeira cumpre o que promete. Ele liberta os negros que sobrevivem. Ele dá terras aos negros que sobrevivem. Inclusive algumas a gente está pesquisando, mas talvez tenham sido as primeiras terras negras na Ilha dos Marinheiros. Mas Pinto Bandeira honra essa promessa. E a segunda coisa é que Pinto Bandeira usava a técnica de horda ou bando. O ataque era dado em linha, negros e brancos lado a lado. O sangue negro e o sangue branco vertiam juntos. Não tinha essa distinção de grupo de guerra. Eram soldados. Então, parabéns a Pinto Bandeira. E que lástima, Canabarro, que tu entra para a história como um traidor. Tchê, vamos lá então passar para o terceiro capítulo. Nos acompanha, por favor. E olha, se tu não é inscrito, te inscreve. Deixa o teu comentário, dá o teu like, compartilha esses vídeos. A gente só pede isso. A gente está numa campanha por 100 inscritos. Parece tão pouco, né? A gente vê aí cantorzinho de funk com 600 mil, 800 mil inscritos. E a gente não quer isso. A gente só quer 100 inscritos para facilitar. No link, que com 100 inscritos o YouTube te permite criar um link do teu canal personalizado. E vai ficar mais fácil para quem nos procurar. Então, nos apoia aí, por favor. Eu vou seguir bateando aqui e logo a gente conversa de novo.